um grupo de turistas embarcou em uma experiência única: explorar os destroços do icônico Titanic. Era para ser uma aventura de descoberta e maravilhas, um passeio turístico para explorar as maravilhas do fundo do mar. No entanto, o que deveria ser uma jornada emocionante rapidamente se transformou em um pesadelo. A partir deste ponto, a escuridão se tornou sua única companheira. A pressão intensa, como um abraço sufocante, colocou à prova a resistência das estruturas e a fragilidade da vida humana. Vamos voltar no tempo e entender a importância histórica do Titanic. Em 1912, esse transatlântico britânico afundou após colidir com um iceberg, deixando uma marca registrada na história. Agora, mais de um século depois, a exploração dos destroços do Titanic desperta a curiosidade de muitos. O submersível Titan foi projetado para acomodar 5 pessoas e estava equipado com suprimentos de ar para 4 dias. Sua missão era descer às profundezas do oceano e permitir que turistas vissem de perto os destroços do Titanic. Uma jornada cheia de emoção e desafios aguardava aqueles que embarcaram no Titã. Infelizmente, o Titã perdeu contato com a superfície durante sua descida. As equipes de busca e resgate, incluindo a Guarda Costeira e a Marinha dos Estados Unidos, se mobilizaram para encontrar o submersível desaparecido. Após uma busca exaustiva, foram encontrados destroços que se acredita serem do Titã, a uma curta distância dos destroços do Titanic. Essas são apenas as primeiras informações sobre o desaparecimento do submersível Titã. Nosso objetivo é explorar cada detalhe dessa história e fornecer uma visão clara dos acontecimentos. O Polar Prince partiu de Terra Nova no dia 16 de junho e chegou ao local de mergulho no dia 17 de junho, onde Titã foi posicionado e começou sua descida no dia seguinte. O submersível Titã, construído com fibra de carbono e titânio, foi projetado para proporcionar uma experiência única aos turistas interessados em explorar os destroços do Titanic. Com capacidade para acomodar 5 pessoas, incluindo um piloto, 3 convidados e um especialista em conteúdo. Os tripulantes do Titan eram Stockton Rush, diretor executivo da Ocean Gate e piloto do submarino; Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleiman Dawood, filho de Shahzada; Hamish Harding, bilionário e explorador britânico; Paul Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e principal especialista no naufrágio do Titanic. Além disso, o Titan era controlado com um controle de videogame da Logitech. Curiosamente, é bastante utilizado por usuários de PC. O Titã prometia uma jornada inesquecível nas profundezas do oceano. Imagine a emoção desses turistas ao ter a oportunidade de testemunhar de perto a grandiosidade do Titanic e mergulhar em uma das histórias mais famosas do século passado. Eles se prepararam para embarcar em uma viagem de descoberta, com a expectativa de explorar os destroços e conhecer mais sobre a tragédia que ocorreu há mais de um século. No entanto, a jornada que deveria ser cheia de maravilhas e emoções se transformou em uma tragédia. Durante a descida do Titã, algo deu errado e o contato com a superfície foi perdido. Essa reviravolta inesperada deixou os familiares, as equipes de resgate e o público perplexos e preocupados com a segurança e o destino dos turistas a bordo. Agora, é importante entender os detalhes do Titã e sua preparação para essa missão. A empresa responsável, a Ocean Gate, planejava realizar várias expedições ao Titanic em 2023. No entanto, devido à tragédia, foram todas canceladas, somente uma expedição foi possível. O valor cobrado para participar dessa aventura era de $250 mil, refletindo a exclusividade e o interesse gerado por essa experiência única. Enquanto investigamos o desaparecimento do submersível Titã, é essencial considerar a segurança e as preocupações relacionadas a essa exploração. Afinal, o Titã era um submersível experimental, construído com materiais inovadores e nunca antes utilizados em uma embarcação dessa natureza. Isso levanta questões sobre as escolhas de design, os riscos envolvidos e a responsabilidade da empresa em garantir a segurança dos tripulantes. Agora que já compreendemos o contexto e a história por trás do desaparecimento do submersível Titã, vamos nos aprofundar na expedição em si. Exploraremos os detalhes da jornada do Titã, desde sua descida até os destroços do Titanic. A expedição do Titã prometia uma experiência única e inesquecível aos turistas a bordo. Durante a descida do submersível, que levava cerca de 3 horas até atingir a profundidade desejada, os turistas tiveram a oportunidade de se preparar para o que estaria por vir. A imersão total nas profundezas do oceano levava aproximadamente 8 horas, permitindo que eles mergulhassem na história e na grandiosidade do Titanic.
Enquanto o Titã navegava em direção aos destroços, os turistas estavam cercados por um ambiente desafiador. A falta de luz solar nas profundezas do oceano criava uma atmosfera fria e sombria. A comunicação com a tripulação acima da água era essencial e ocorria a cada 15 minutos, garantindo a segurança e a conectividade durante a expedição. Além disso, durante a expedição, havia a presença de um especialista em conteúdo para fornecer informações relevantes sobre o Titanic, compartilhar curiosidades históricas e científicas e enriquecer a experiência dos turistas. Essa interação entre os turistas e o especialista em conteúdo proporcionava uma dimensão educativa e enriquecedora à expedição. No entanto, é importante lembrar que a expedição do Titã foi interrompida de forma trágica. Após a perda de contato com a superfície, as esperanças e expectativas se transformaram em angústia e preocupação. Os destroços encontrados posteriormente indicaram um evento catastrófico, o que nos leva a refletir sobre os desafios e perigos que podem estar presentes nas profundezas do oceano. De acordo com as informações fornecidas por um ex-consultor da OceanGate, o submersível Titan teria tentado retornar à superfície antes de desaparecer e implodir, sugerindo que a tripulação procurou interromper a missão. No entanto, essas informações preliminares ainda precisam ser confirmadas e investigadas mais a fundo para determinar a verdade e a causa exata do desaparecimento e da implosão do Titã. Agora que já conhecemos a expedição do submersível Titã aos destroços do Titanic, vamos mergulhar na análise detalhada dos destroços encontrados. Após dias de busca e resgate intensivos, os destroços do Titã foram finalmente localizados pelo rover americano Odysseus 6K. A presença de 5 grandes componentes encontrados no leito oceânico indicou que aqueles eram os restos do submersível. Esses destroços foram minuciosamente examinados e analisados por especialistas em busca de pistas que pudessem revelar o que causou a tragédia. O primeiro componente encontrado foi a cone frontal, que estava localizado fora do casco de pressão do submersível. Essa descoberta foi o primeiro indício de que algo havia acontecido durante a descida do Titã. Em seguida, foi encontrado um grande campo de destroços, onde outros componentes foram identificados. Um deles foi a parte traseira do casco de pressão, que integrava a totalidade da estrutura de pressão do submersível. A análise desses destroços revelou indícios de um evento catastrófico, uma implosão violenta da embarcação. A implosão é um processo em que a energia é concentrada para dentro, causando um colapso ou colisão para o centro de um objeto ou estrutura. A implosão geralmente ocorre quando a pressão interna em um objeto é menor que a pressão externa, resultando em um desequilíbrio e colapso para dentro. No entanto, é importante destacar que a implosão do Titã pode ter sido um pouco diferente. Devido ao tipo de material do casco feito de fibra de carbono, ao invés de simplesmente se amassar para o seu próprio centro, ele se quebra instantaneamente em vários pedaços. No caso do Titã, acredita-se que a implosão tenha acontecido durante a descida, resultando na morte instantânea de todos a bordo. As más condições dos destroços tornaram a análise mais difícil. A pressão intensa nas profundezas do oceano danificou a estrutura do submersível, dificultando a identificação de detalhes e evidências claras. Os especialistas em análise utilizaram sua experiência para examinar cada componente, compará-los com as especificações de design do Titã e chegar a conclusões sobre o que ocorreu. Análises preliminares indicam que destroços do Titã mostraram que não houve um vazamento lento e constante, mas sim uma mudança brusca e violenta na pressão. José Luiz Martim, engenheiro e especialista em submarinos, contribuiu com um novo e surpreendente ponto de vista sobre o acidente. Segundo ele, os 5 tripulantes a bordo podem ter percebido o perigo iminente de 48 a 71 segundos antes da implosão. O Titã afundou verticalmente sem nenhum controle até atingir uma profundidade de 900 metros, levando em consideração o peso, velocidade e massa do submersível, entre outros fatores. Inicialmente, o submarino estava descendo sem problemas, em um plano horizontal, até chegar a uma altitude de aproximadamente 1.700 metros. Nesse ponto, ocorreu uma falha elétrica, deixando-o sem motor e propulsão. Martin também afirma que, ao entrar em contato com águas profundas, o casco do submersível, feito de fibras de carbono, foi submetido a um repentino aumento de pressão, resultando em sua implosão. O submarino realizou a descida no escuro para economizar bateria. Portanto, Martin concluiu que os últimos segundos dos tripulantes podem ter sido aterrorizantes.
Essa descoberta lança luz sobre a natureza implacável do ambiente nas profundezas do oceano, onde forças esmagadoras podem agir sobre uma embarcação. É importante destacar que, apesar das limitações e desafios encontrados durante a análise dos destroços, as equipes de especialistas estão comprometidas em continuar investigando e buscando respostas. Eles se dedicam a compreender os eventos que levaram à tragédia do Titã, a fim de evitar futuros acidentes e garantir a segurança das explorações submarinas. A análise dos destroços do Titã não apenas fornece informações cruciais sobre a tragédia em si, mas também estabelece conexões com outras áreas de pesquisa e exploração submarina. Os especialistas envolvidos nessa investigação trabalharam em estreita colaboração com equipes dedicadas ao estudo de engenharia submarina, segurança em mergulhos profundos e desenvolvimento de materiais resistentes às pressões extremas. Além disso, as descobertas obtidas a partir da análise dos destroços do Titã têm implicações importantes para futuras explorações submarinas. Entender os desafios enfrentados em profundidades extremas e os efeitos da pressão intensa sobre as estruturas submarinas e submersíveis é fundamental para garantir a segurança dos mergulhadores e o sucesso das expedições. A tecnologia e os materiais utilizados na construção de submarinos estão evoluindo constantemente, impulsionados pelas lições aprendidas com desastres como o do Titã. Novos materiais resistentes à pressão estão sendo desenvolvidos, bem como sistemas de segurança mais avançados para proteger os mergulhadores em condições extremas. Os avanços tecnológicos e a cooperação entre diferentes áreas de conhecimento continuarão impulsionando a exploração de locais remotos e desconhecidos no fundo do oceano. A busca por respostas e a curiosidade humana nos levam a explorar cada vez mais as profundezas abissais. Nossas investigações nos mostraram que, mesmo em ambientes extremos, a busca pelo conhecimento e pela segurança sempre estarão presentes. As descobertas e as lições aprendidas a partir da análise dos destroços do Titã alimentam a busca por avanços e inovações, impulsionando a exploração submarina para um futuro mais seguro e promissor. Encerramos este vídeo sobre a tragédia do submersível Titã e a análise dos destroços encontrados. Esperamos que essa jornada tenha proporcionado uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados na exploração submarina e da importância de garantir a segurança dos mergulhadores em ambientes extremos. Que as descobertas e os avanços obtidos a partir dessa tragédia inspirem futuras explorações submarinas e nos ajudem a desvendar os mistérios do nosso vasto mundo subaquático. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui, considere deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!